Nossos ouvidos estão agora atentos à tua voz. Nossa alma se aquieta, porque o nosso espírito, que tem fome e sede de ti, quer se alimentar. Por isso fala conosco, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo usar para nos roubar a mente e o coração deste momento, caia por terra nessa hora. Que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito. Nós possamos agora, Senhor, não endurecer os nossos corações ao sermos exortados, ao sermos, Pai, confrontados com a palavra da verdade. Fala, Senhor, que nós te ouvimos com muito temor e tremor. Abençoa cada coração e cada mente nesta hora. Que a palavra semeada não se encontre uma terra boa, uma terra afofada pela tua poderosa mão, Senhor. Uma semente que as aves do céu não vão roubar, que as pedras não vão sufocar, que os espinhos não vão impedir de crescer, Senhor. Que cada coração aqui seja uma terra boa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu meditei no capítulo 11 e no capítulo 12 hoje. E quando eu deparei com essa passagem, que eu já li várias vezes, o Senhor falou fortemente ao meu coração e me deu como tema resgatando os incrédulos. Jesus, nessa passagem, está falando ao povo das cidades onde ele operou milagres, onde Jesus pregou sobre o reino, onde ele ministrou a palavra da verdade, onde milhares de pessoas tiveram a oportunidade de receber do próprio Jesus a palavra, a unção, para que as suas vidas pudessem mudar. Jesus não estava falando com ímpios e estava falando com povos de outras nações, não, estava falando com as pessoas das cidades onde ele passou e operou maravilhas. E quando a gente fala resgatando, quando Deus falou com o meu coração, resgatando os incrédulos, eu questionei o Senhor, falei assim, incrédulos, Senhor, mas é o que a gente faz com eventos missionários, com cultos missionários, evangelísticos. Nós estamos em busca dos incrédulos, e o Senhor falou fortemente, irmãos, ao meu coração, que eu tive que compartilhar isso com o apóstolo. Não é isso, você não está entendendo. Quando o Senhor fala ao meu coração de resgatar os incrédulos, eu questionei, falei, quem são os incrédulos? São os que não creem em Deus? Esses são os incrédulos? E o Senhor falou para mim, não. Porque os eventos que a gente faz evangelísticos, as pregações evangelísticas e todos os eventos missionários que nós fazemos, nós vamos sempre no intuito de ganhar os incrédulos. E nós consideramos incrédulos aqueles que não creem em Jesus, não é? Os incrédulos são aqueles que não creem em Jesus. E o Senhor falou assim, não. Várias vezes na palavra de Deus, o Senhor fala até com seus discípulos, ó geração de incrédulos. Ele vira para os próprios discípulos e fala, geração de incrédulos, até quando estarei convosco? Incrédulo são os que vivem milagres. Ouça bem, essa foi quando eu perguntei a Deus se os incrédulos são aqueles que não acreditavam em Deus. Ele falou assim, não, incrédulos são aqueles que viveram milagres, ouviram e conheceram a verdade e não se converteram, mudando as suas vidas. Você entende isso? Incrédulos são aqueles que ouviram a pregação da palavra, viram milagres, viveram milagres em suas vidas, mas não se converteram. E é esses que o Senhor está falando. O Senhor está falando assim, olha só, Tiro, Sidom, vocês viveram milagres, eu fiz coisas maravilhosas no meio de vós, e vocês não se arrependeram. Se tal cidade eu tivesse feito as mesmas coisas que eu fiz no meio de vocês, eles tinham se arrependido. E vocês não se arrependeram, então não se converteram. Como podemos chamar de incrédulos os que vivem na ignorância?
Você pode chamar uma pessoa de incrédula, uma pessoa que está ignorante, que não conhece o poder de Deus, que não teve uma experiência sobrenatural com Deus? Não, a gente não pode chamar. A gente não pode chamar de incrédulo alguém que vive na ignorância, que não ouviu a pregação da palavra, que não conheceram o Senhor Jesus como nós conhecemos. Talvez conheçam o Deus da imagem, o Deus da distância, o Deus que não se pode clamar a Ele, que tem que usar outros intermediários. Pessoas que não viveram milagres, pessoas que não foram marcadas, pessoas que não tiveram seus olhos iluminados. A gente pode chamar de incrédulo? Não, claro que não, porque é uma palavra de exortação, é uma palavra de orientação, é uma palavra de cura, de libertação de Deus para as nossas vidas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu vou dizer para você, os ignorantes não são incrédulos, eles são ignorantes. Amém? Eles são simplesmente ignorantes. A palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? Nós não éramos incrédulos, nós simplesmente ignorávamos a existência de Deus Todo-Poderoso. Nós ignorávamos que há uma verdade que tem o poder de nos libertar. Nós ignorávamos, nós não tínhamos conhecimento de um Deus que se entregou por nós, pagando um preço pelos nossos pecados, que bastava nós nos arrependermos e confessar nossos pecados para que nós fôssemos livres de todo o poder do pecado. Nós não sabíamos, nós éramos ignorantes. Fala para o seu irmão assim: os ignorantes não são incrédulos. Os pecadores e os doentes é que precisam de Jesus. Por quê? Porque eles são ignorantes no conhecimento daquilo que Jesus pode fazer na vida deles. Eles são ignorantes no que diz respeito ao amor, ao perdão e o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não veio para os enfermos, Jesus veio para os enfermos e pecadores. Não somente para que eles fossem curados ou porque eles fossem perdoados, mas para que eles se arrependessem e se convertessem. Porque não adianta só curar, não adianta só perdoar, tem que haver conversão, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de vida. Amém, amados? Quem é curado e liberto e não muda seus hábitos, conduta, para nunca mais adoecer ou ser aprisionado? Somente o que nunca viveu a experiência da libertação, da cura. Quem não muda é aquele que nunca teve uma experiência de cura ou de libertação. Não muda. Você não muda, fulano. Você não para disso, você não para daquilo, você não larga o vício, você não larga isso, porque aquela pessoa ali é ignorante, ele nunca teve uma experiência. Nunca teve. Mas o que já viveu, aí é que está o problema. Quem já viveu uma experiência de cura, de libertação, e não mudou, já viveu a experiência, já conhece um Deus que pode mudar, que pode curar, que pode libertar, e não mudou seus hábitos, sua conduta, seu comportamento, ele não é mais inocente, ele se torna um incrédulo. Nós acabamos de ler lá no livro de Mateus que Jesus falou à cidade de Tiro e de Sidom que vocês não se arrependeram, vocês viveram milagres. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus ministrou a palavra do reino, e eles não se converteram. E ele disse: se eu tivesse feito tudo isso em outro lugar, eles tinham se arrependido. Quem já viveu a experiência, quem já sentou na mesa, já comeu do pão, já tomou do cálice, já foi marcado pela cura divina, já teve uma experiência de libertação, já viu seu casamento ser restaurado, já viu um filho ser tocado pelo poder de Deus, e não mudou seus hábitos, ele não é mais considerado por Deus um inocente. Deus perdoa o tempo da ignorância, ele não é mais ignorante.
ele se torna um incrédulo, porque ele viu tudo, ele experimentou tudo, mas ele não mudou, ele não se arrependeu, ele não se converteu. Diga assim: Deus me ama, por isso ele me exorta. Vamos falar de novo: Deus me ama, por isso ele me exorta. Jesus, quando curava e libertava alguém, em alguns casos ele associava essa cura, essa libertação ao pecado. Seus pecados são perdoados, pega teu leito e anda, vai embora. Ele foi até interpelado pelos fariseus, falou assim: quem esse homem acha que quem ele é para perdoar? Só Deus perdoa pecados. Aí Jesus falou assim: olha, o que você acha melhor eu falar? Perdoar teus pecados ou levanta, pega teu leito e anda? Para vocês verem que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Aí ele virou para o aleijado e falou: pega teu leito, levanta e anda. E o cara levantou e foi andando. Muitas das vezes, não era sempre, porque também já teve um caso de alguém chegar e falar assim: quem pecou? Foi o pai, foi a mãe, quem foi? E o Senhor Jesus falou: ninguém pecou. Isso é para manifestar a glória de Deus. Mas em muitos casos o Senhor associava a enfermidade, alguma coisa, ao pecado. Ele libertava do cativeiro e dizia para que a pessoa vivesse de uma forma diferente. Como? Vai e não peque mais. Mude a sua vida, mude os seus hábitos. É como se ele estivesse falando para aquela mulher adúltera que foi pega em adultério: não adultere mais, não faça mais isso. Viva a sua vida como uma mulher honrada, uma mulher de um marido só. Viva a sua vida honestamente, seja temente a Deus. Não faça mais isso. Amém? Porque quando eu sou curada, imagina uma mulher que foi pega em adultério, e a mulher que era pega em adultério morria apedrejada. Ela está ali a ponto, esperando a primeira pedra bater nela. Ela sabia que ela ia morrer, porque a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante. Ela sabia o que ia acontecer com ela. Ela está ali só esperando as pedras começarem. E de repente, ao invés de cair nela, as pedras começam a cair ao chão. E ela olha depois: cadê E Jesus fala: cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que eu te apedrejar? E ela diz: não tem ninguém, foi todo mundo embora. Uma mulher que tem uma experiência como essa, se ela levanta dali e volta para a prática dos seus pecados, ela não se converteu. Agora você está começando a entender? Quando o Senhor começa a fazer a obra, quando nós temos o encontro, Paulo, ele era aquele homem fariseu, doutor da lei, um homem severo no cuidado com toda a lei. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu daquele bendito cavalo no chão, ficou sem enxergar durante 3 dias. Quando ele saiu dali, ele nunca mais ele foi o mesmo Paulo. Até o nome dele mudou. Ele não era mais Saulo, ele passou a ser Paulo. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós deixamos de ser inocentes, nós agora conhecemos a verdade. E é essencial que a gente se converta, porque se você não se converte, você se torna um incrédulo. Um incrédulo que vem para a igreja, um incrédulo que toca no altar, um incrédulo que prega, é um incrédulo que louva, é um incrédulo que intercede, é um incrédulo que está na porta recebendo as pessoas que chegam, é um incrédulo que varre o chão, é um incrédulo que recolhe a oferta, é um incrédulo que cuida das crianças, é um incrédulo. Porque nada que você viveu com Jesus até hoje provocou em você a conversão, porque esse é o intuito. Esse é o único intuito que o Senhor quer. Ele quer que você se converta, que você mude de vida, que você seja uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo pai, uma nova mãe, um novo esposo, uma nova esposa, um novo profissional, um novo vizinho, um novo parente, um novo cunhado, um novo sogro, uma nova sogra. Amém? Porque se você não se converte, querido, você é um incrédulo. E o Senhor está chamando para a gente resgatar os incrédulos, que está no meio do povo dele. Nós não podemos estar no meio da geração de incrédulos, que o Senhor diz: ó, geração de incrédulos, até quando estarei convosco?
O mar está batendo, o barco está quase afundando. E qual o problema? Jesus está com a gente. Uma porta fechou, e aí? O Senhor vai abrir outra. Amém. Se você não deixar de ser um incrédulo dentro da casa do Senhor, se você não se converter, querido, você não fica reivindicando direitos, não fica reivindicando as promessas, porque as promessas são para todos aqueles que creem, não são para os incrédulos. Coitada de mim, todo mundo consegue menos eu. Vem a mim, ouve e pratica. Aleluia. Os que vêm a Jesus precisam crer a ponto de tê-lo como parâmetro, referência. Aqueles que vêm até Jesus precisam crer para ter Jesus como referência de comportamento, diga amém, ações, hábitos e atitudes. Fazer o que Jesus faria, falar como Jesus falaria, pensar como Jesus pensaria. Aleluia. Ter sua palavra como regra e bússola de vida. Se a palavra de Deus não me direciona, se a palavra de Deus não é o meu parâmetro, a minha referência, desculpa, eu sou um incrédulo. Ter os seus mandamentos e princípios como guia e prática. Eu tenho que vir a Ele, ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra. Porque se eu vou a Ele, ouço a palavra e não a pratico, eu sou um incrédulo. Você entende isso? E ele tem que se converter. Conversão, o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de direção, de hábitos, de ações, de comportamento, de pensamento, de sentimentos. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As pessoas não te reconhecem mais. Você é completamente diferente do que você era antes. Nossa, como você está diferente. Glória a Deus que eu estou diferente. Não adianta você procurar aquela pessoa diante de Jesus, porque você não vai encontrar, porque ela morreu. Não procura em mim quem eu fui no passado, porque ele não existe mais. Aquela pessoa do passado se converteu. Aleluia. Conversão é isso, é mudança de direção. Amados, 10 homens foram curados, 9 viveram o milagre da cura e voltaram para suas vidas para fazer exatamente o que eles já faziam antes. Só um se converteu dos 9. Só um se converteu dos 9. Amém? Muitas das vezes o que nós estamos vendo são pessoas que vivem milagres, veem o manifestar de Deus, mas estão vivendo como incrédulos. E é esses que nós precisamos resgatar. A conversão e a credulidade, elas estão associadas à mudança. Eu posso dizer que uma pessoa se converteu e ela é uma pessoa realmente que crê em Deus, se houver mudança na vida dela. Caso contrário, ela não se converteu e ela é um incrédulo. A prova da conversão não está, preste bem atenção nisso, Deus falou isso no meu coração, eu vou postar essa frase, eu vou usar essa frase para mim assim como mais uma daquelas frases, sabe aquelas frases que se tornam para mim um mantra? A prova da conversão não são os milagres vividos, mas as mudanças efetuadas. Amém? Diga comigo assim: a prova da conversão não são os milagres vividos, mas as mudanças efetuadas. Amém? O que prova que uma pessoa se converteu é exatamente isso. Louvado seja o Senhor.
essa palavra nos mostra que os verdadeiros incrédulos não estão lá fora no mundo. Os verdadeiros incrédulos estão no meio do povo de Deus. Essa palavra nos mostra que incrédulos são os que têm um encontro com Jesus e não se convertem, não mudam, porque conversão é mudança. O resgate precisa acontecer dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, antes de ser efetuado lá fora, no meio dos que vivem na ignorância. Lembra que a gente estava aqui, eu estava orando e o Senhor, na oração, falou que um cego não pode guiar outros cegos? Há um momento que o Senhor fala assim, como é que pode? Na Bíblia fala, como é que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem um arqueiro no seu olho? Você tem uma trave no seu olho? Você não se converteu, você quer chamar a atenção do outro. Você continua sentando na mesa dos escarnecedores, você continua participando de papinhos e de piadinhas que o Senhor jamais sentaria. O Senhor sentava na mesa com os pecadores, inocentes. Aleluia! O Senhor sentava, os fariseus chegavam e diziam, olha só, sentado no meio lá dos pecadores, lá no meio dos cobradores de impostos, no meio como pode uma mulher? Jesus entrou na casa de um homem e ele não foi honrado, e ele estava lá sentado e de repente entrou uma mulher prostituta. Ela entrou pela casa dentro e ela molhou os pés de Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus e molhou os pés de Jesus com lágrimas e secou com os seus cabelos. E sabe o que as pessoas que estavam ali dentro falavam entre eles? Se Jesus soubesse quem ela é, ela não ia deixar ela fazer isso, nem tocar nele, porque ela é uma impura. Jesus sentava com os pecadores, os inocentes, os ignorantes de conhecimento, pessoas que não sabiam que as suas práticas eram pecaminosas. Jesus não sentava na mesa com os escarnecedores, porque se fosse um hábito de Jesus, Jesus não ia deixar registrado para a gente não fazer isso. Amém? Jesus não sentava junto com aqueles que faziam piadinhas, zombadores, piadinhas de igreja, piadinhas de crente. Aleluia! Hoje em dia a gente ri de crente que está ganhando a vida fazendo piada de crente, ridicularizando a igreja do Senhor, fazendo chacota, piadinha, a gente fica ali, que legal. Você vai para o stand-up, agora tem stand-up de crente, né? E ele vai falar de quê? Ele vai falar de igreja, porque o cara que faz stand-up, ele fala, as piadas dele são do meio que ele vive, ele pega coisas do cotidiano para falar. E o crente convive aonde? Na igreja. Então você vai assistir um stand-up de crente, você vai assistir o quê? O cara fazendo piada com os crentes, fazendo piada da igreja. Pessoas que não se converteram, pessoas incrédulas. Amém? Hoje, o Senhor está dizendo, incrédulo é aquele que entra com o casamento destruído na casa do Senhor, e o Senhor vai lá e dá a ele instrução, dá lá a ele orientação para ele restaurar o casamento dele, e o casamento dele é restaurado, e o que o cara faz? Ele vai lá e se envolve com outras pessoas. Ele viveu o milagre da restauração, mas ele não se converteu, ele não mudou, ele continua sendo a mesma pessoa e aprontando do mesmo jeito. Antes da gente pensar em resgatar os inocentes que estão lá fora, os ignorantes do conhecimento, do poder de Deus, do poder curador, libertador, restaurador, salvador, renovador, restituidor do Senhor, nós temos que resgatar os incrédulos que estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque o incrédulo que está dentro da casa de Deus e vai lá fora evangelizar, e vai lá fora falar sobre a família, sobre isso, sobre aquilo outro, vai ser nítido que ele continua sendo a mesma pessoa. E o que ele vai, o testemunho dele não vai ser coerente com o que ele está falando. Você entende isso? O Senhor não quer
só fazer milagre na sua vida. O Senhor não quer só curar o teu corpo. O Senhor não quer só te libertar de possessão demoníacas. O Senhor não quer só salvar a sua vida. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se converta. Ele quer que você mude. Ele quer que você seja uma nova criatura. Que você seja uma nova esposa. Que você pare de ser reclamona, brigona. Que você pare de ser uma mulher intolerante. Que você pare de ser impaciente. Que você pare de ser uma pessoa que leva vantagem sobre as outras pessoas. Ele quer que você deixe de ser o que você era. Ele quer que as pessoas não encontrem mais aquele homem que você era. Porque há um novo homem agora. Homem lavado, remido, transformado, cheio do Espírito Santo. Já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Aleluia. As pessoas não te veem mais na rodinha de fofoca. As pessoas não te veem mais na rodinha falando mal da vida dos outros. As pessoas não te veem mais fazendo coisas que são reprovadas por Deus. Porque eu não estou buscando a aprovação do mundo, eu estou buscando a aprovação de Deus. Que o mundo me reprove, amém? Que o mundo me reprove, que o mundo não, você é isso, puritana, que não sei o que você é assim, você é assado, não fala mais isso, não faz isso, não faz aquilo. Que o mundo me reprove, mas que o Senhor me aprove. Aleluia, que o Senhor me aprove. Eu não gosto de falar com fulana, não, fulana é muito chata. Não pode falar isso, não pode falar aquilo perto dela. Aleluia. Amém. Quantos entendem isso, amados? O Senhor disse: olha, Cafarnaum, se em Sodoma tivesse acontecido o que aconteceu no meio de vós, se lá em Sodoma, antes dela ser destruída, tivesse acontecido os milagres que aconteceram aqui entre vocês, Sodoma ainda estava aqui, ela não teria sido destruída, porque eles iriam se arrepender. Amém. Como é que você vai cobrar arrependimento de alguém que é inocente, ignorante, se você que é conhecedor da verdade não se arrependeu e não mudou? Como é que você se atreve a cobrar a mudança de alguém se você continua sendo a mesma pessoa? Se o encontro que você teve com Jesus não causou mudança em você em nada? Se a sua carne fala mais alto, se você faz o que você quer, como você quer, na hora que você quer, que você não tem trava na sua boca. Amém. A palavra de exortação que vem do céu nos salva, nos cura, nos liberta. Feche seus olhos agora, irmão. É você e Deus. Nós precisamos resgatar a nossa credulidade. Nós precisamos resgatar a nossa credulidade. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais. Eu creio que aquele que começou a obra na minha vida é capaz, é poderoso para completar a obra. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode salvar. Eu estou falando de deixar de ser um incrédulo. Alguém que não se converteu, que viveu milagres e vive milagres, mas não muda nada. Que não está disposto a negar a si mesmo, a pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Que não está disposto a abrir mão do seu tempo para dar mais tempo para o Senhor. Precisamos resgatar nossa credulidade, precisamos nos converter verdadeiramente. Esse é o apelo do Senhor nesse tempo, amados. A igreja está cheia de incrédulos, pessoas que não temem a palavra, homens adúlteros nos altares, pastores descasados no terceiro, no quarto casamento. Está cheio de incrédulo, porque se cresce, ficaria com a esposa da sua mocidade, não ia separar. Porque se fosse realmente convertido, lutaria por seu casamento, negaria a sua vontade. Aleluia!
ia recusar ser usado, dar o seu corpo para o pecado, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. O diabo não vai deformar o meu corpo, o diabo não vai deformar minha mente. Eu tenho a mente de Cristo porque eu me converti. Aleluia! Fala com Deus aí. Fala: Senhor, eu preciso resgatar minha credulidade. Eu preciso crer ao ponto de mudar, de me converter de verdade, de olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, para olhar para aquele marido problemático, aquele marido que só misericórdia do Senhor, olhar para ele como uma alma inocente, uma pessoa ignorante do conhecimento de Deus. Eu creio que Deus pode salvá-lo, eu creio que Deus pode transformá-lo. Por quê? Porque Ele me salvou e Ele me transformou. Eu não sou a mesma pessoa e Ele também não será a mesma pessoa. Eu preciso crer ao ponto de olhar com compaixão para aquele que está perdido, para aquele que está enganado, para aquele que está iludido, para aquele que está escravo. Aleluia. Eu tenho que crer o ponto de poder dar um bom testemunho, para ser um testemunho vivo do poder curador, libertador e salvador do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos de Senhor, Pai. Nós não queremos ser como Tiro e como Sidom, nem como Cafarnaum. Não queremos ser como o povo que vivia nessas cidades, que viram os milagres, que ouviram a palavra da pregação do reino, receberam diretamente do Senhor a palavra viva. Pessoas que viram surdos ouvirem, cegos verem, mortos ressuscitarem, que viram sangue estacarem, que viram, Pai, paralíticos levantarem e andarem sobre seus pés, que viram, Senhor, tantos milagres acontecerem. Pessoas como nós, Senhor, que estávamos perdidos e fomos acolhidos pelo Senhor, que chegamos destruídos na Tua presença, abatidos, destruídos, e o Senhor nos curou, nos restaurou. O Senhor nos deu a porção multiplicada da Tua vida em nós, Senhor. Nós não podemos ser como incrédulos, Pai, e continuarmos do mesmo jeito, Senhor, porque nós queremos ajudar os ignorantes e os inocentes a se arrependerem também, Pai. Nós queremos conduzi-los à salvação, Senhor. Nós queremos ensinar a eles o que é crer em Jesus, o que é ter um encontro com Jesus, o que é decidir por Jesus, o que é andar guiado pela palavra, guiado pelos mandamentos, guiados pelos princípios do Senhor. Nós queremos mostrar para essas pessoas, Senhor, o que é ter a vida abundante do Senhor, o que é ter um rio de águas vivas, uma fonte a jorrar dentro de nós, Pai. Nós queremos mostrar que cremos, Senhor, cremos, Pai, cremos acima de tudo e acima de todos que o Senhor é um Deus e que não há outro além de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não queremos ser como esse povo que ouviu, mas não se arrependeu, que viu, ouviu, sentiu, viveu, mas não se converteram e não se arrependeram, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, e te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor tirou de nós as escamas dos nossos olhos. Te agradecemos porque o Senhor exorta somente a quem ama. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra, ela é semeada. Assim, quando você pega uma plantinha e coloca num vaso, e você vai ter que trabalhar nessa planta,
para que ela possa produzir, para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver. A palavra também é assim. Amém? Não deixe o diabo roubar a palavra do seu coração. Medite nela. Vá lá de novo e leia e releia cada passagem. Você pode não ter anotado as passagens, mas sabe, pelo menos Mateus 11, de 20 a 24, guarda no seu coração e chega em casa e na decorrer da semana, passa, leia, releia e veja que Deus está falando ao seu coração. Incrédulo não está lá fora não, amado. Lá fora está os inocentes, lá fora está os ignorantes, lá fora está os pecadores, os doentes, os enganados, os iludidos. Aqui dentro a gente pode encontrar os incrédulos. Amém? Aqueles que não se convertem, mesmo vendo tudo que o Senhor é capaz de fazer, mas não são capazes de se converter, não são capazes de negar a vontade da sua alma, não são capazes de dizer: diga ao fraco, sou forte, aquietai, porque estás abatido, a minha alma, aquietai e saber que o Senhor é Deus, que não sabe de negar os seus desejos, as suas paixões. Amém? O Senhor nos chama a termos uma nova vida com Ele, de deixarmos de ser incrédulos para sermos crentes, discípulos de um Deus que é fiel em tudo que promete. Estenda sua mão para o altar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz e segurança debaixo dessa palavra revelada aos nossos corações, dessa palavra que com certeza, uma vez ouvida, recebida e praticada, vai te dar condições de vencer e de conquistar e de avançar. Eu te libero debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, debaixo deste mover do Senhor, para que você possa ser um crente fiel a Deus, que você possa ser diferente dos incrédulos que estão dentro da casa de Deus, que você possa ser aquele que vai dar frutos e frutos bons. Vai na paz, vai na unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, amém. Dê uma palavra de fé e de ânimo ao teu irmão, em nome do Senhor Jesus.